Falando em Europa, claro que tem gente que sonha em ter uma casa na França, então a gente vai voltar para lá conversar com a nossa correspondente Joana Calmon, que está acompanhada aí do corretor e dá dicas, né, Joana, para os brasileiros que querem morar em Paris. Exatamente, Raquel. Eu estou aqui com o Roberto Ainel, que é corretor de imóveis. Há 10 anos ele tem uma agência de aluguel de apartamentos para turistas, muitos brasileiros, e há uns 5 ele começou a fazer operações de compra e venda, porque ele tinha muitos clientes interessados justamente em adquirir um imóvel aqui na França, né, Roberto? E aí, muita gente procurando, porque eu lembro que há uns 2 anos realmente estava uma febre, né? Muitos brasileiros procurando para comprar. Aqui agora o euro valorizou bastante em relação ao real. Como é que está a situação? Continuam a comprar. O mercado para os brasileiros, eu diria, o mercado tem de tudo. As pessoas que queriam fazer um bom investimento e um bom rendimento, eles compram e às vezes eles deixam na minha empresa para alugar. Então, eu diria o win-win. A gente ajuda eles a efetuar um bom negócio, um bom investimento e depois ter uma rentabilidade. Mas tem outra categoria de pessoas que é o perfil, eu acho que do brasileiro que procura aqui na França, eu diria principalmente Paris, que estão à procura de apartamentos de luxo. Então tem um mercado, hoje, eu diria que hoje, 2012 e hoje continua sendo, os brasileiros são a terceira nacionalidade que compra aqui em Paris, a primeira sendo os americanos e os italianos, que compram mais no 7º e no 6º, Saint-Germain. Dos bairros, né? Agora tem um outro perfil, é o de luxo. Aí os brasileiros também estão em terceiro lugar, atrás de russos, chineses, um pouco e árabes. Eu diria que aí é um mercado específico que os brasileiros também estão se sobressaltando nesse mercado. E são imóveis que chegam a valer quanto, Roberto? Você me deu alguns exemplos de alguns que você está procurando, que você está com mandato atualmente. Olha, eu diria que em torno de 2, 3, 4 até 5 milhões de euros. Então, seriam 15 milhões de reais até. Seriam investimentos no setor de luxo. E o preço nesse setor também é mais elevado. Na França é difícil ter um apartamento de luxo. Quer dizer, quando se compra um apartamento, você, na maioria das vezes, tem que reformar, porque os banheiros aqui velhos, são né? Sofríveis. Então você tem que comprar e renovar. Então quando o brasileiro encontra um apartamento de um bom nível, paga o preço, que pode variar até o dobro do preço de mercado. Mas isso é uma questão, Roberto, você está me ouvindo? Roberto, isso é uma questão que acontece nas grandes cidades normalmente mesmo, né? Você compra um apartamento, tem que fazer uma reforma e tudo. Não falando mais do mercado de luxo, queria falar mais da classe média alta, que hoje tem mais condições de fazer esse tipo de investimento. Queria saber qual é o custo de manter um apartamento hoje aí na Europa. A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, grande parte dos estados aí, o pagamento do condomínio, do imóvel, tudo isso, essa questão de custos mensais influencia muito na decisão. Queria saber como é que é aí na Europa. O Roberto tem 30 imóveis aqui em Paris, então acho que ele pode te dar uma noção boa dos custos, né, Roberto? Eu tenho uma ideia. Eu diria que em relação aos Estados Unidos, aqui os custos são mínimos. Você não tem o custo de co-op que tem nos Estados Unidos, o condomínio aqui é barato, os franceses procuram minimizar os custos. Crise da França exige, ou se não excesso de taxação do governo, então os custos são pequenos. Os brasileiros se surpreendem depois de comprar um imóvel com o custo baixo de IPTU e taxe foncière e taxe d'habitation. Além disso, Luciano, muitos clientes do Roberto, eles compram apartamentos para ter um pied-à-terre aqui em Paris, um lugar onde ficar quando viajam, né? E no tempo que eles não estão usando o apartamento, eles justamente alugam para outros turistas. E hoje em dia, como existe uma crise aqui da hotelaria em Paris, né, existe pouca oferta de quartos, de hotéis, de suítes, os preços são muito caros para a qualidade da hospedagem que se é oferecida, muita gente está optando justamente pelo aluguel
de apartamentos, você consegue, aí, dependendo do tamanho do apartamento, conseguir por mês aí em torno de quanto que a gente pode faturar, Roberto, alugando um apartamento, vamos dizer, de 2 quartos aqui em Paris para turistas? Eu fiz um cálculo de investimento, teria um retorno de 3 a 4% ao ano. Isso aqui em Paris é ótimo, porque os bancos, o dinheiro em euro está sendo remunerado a 2%, e hoje você consegue, quando consegue emprestar dinheiro para comprar um apartamento, está baixo, então as taxas de juros estão historicamente baixas. Agora, uma coisa eu acho importante, Oi. Eu queria saber se para comprar um imóvel em outro país, aí na França, a negociação precisa ser feita por advogados especializados nessa área e quais seriam os custos disso? Eu não entendi a pergunta. Você pode repetir a pergunta, Ana? Posso, é o seguinte, eu queria saber se para comprar um imóvel aí na França ou em outro país, a negociação precisa ser feita por advogados especializados nessa área imobiliária e quais seriam os custos disso se realmente precisar da intermediação de um advogado? Olha, é muito fácil. Aqui na França não é como nos Estados Unidos, não tem advogado. Um corretor cobra normalmente 6% para procurar um imóvel. A Mon Paris a gente cobra 3%, mas a gente faz a parte de flat hunting. Se eu encontro diretamente com o proprietário, a taxa é só 3% e depois tem os gastos de tabelião que variam de 5% a 6%. Ô Roberto, e além do mercado em si que está movimentado, tem outros segmentos que também acompanham isso aí? Por exemplo, segmento de decoração. Já existem escritórios de arquitetura e decoração especializados em atender brasileiros por aí, por causa da grande procura? Olha, eu conheço 3 arquitetas brasileiras que estão trabalhando aqui. As pessoas têm utilizado. Eu tenho a minha equipe, então ainda não usei essas arquitetas. Mas o gosto do brasileiro, as exigências do cliente brasileiro, né, são muito maiores, eu acho, né, em relação à decoração. A gente quer um estilo normalmente mais contemporâneo do que se encontra aqui em geral, com um acabamento de mais qualidade. Existe um problema muito grave na França, que é a mão de obra, né, sobretudo na construção civil, é muito caro, né, pedreiro, pintor. Aqui é complicado. E olha, mesmo apartamentos que eu julguei que estavam prontos para morar, foi um que era de um brasileiro, eu vendi para um libanês. O libanês chegou, eu falei, olha, você pode chegar com as malas amanhã. Ele falou, não, vou quebrar tudo. Cada um faz como... Agora, o perfil do brasileiro que compra aqui, eu diria que não é o mesmo perfil do que compra em Miami. É alguém que está querendo que tem já uma afinidade com a França, talvez de uma certa idade, que falava francês na escola, digamos, velha guarda. E pessoas que apreciam também a cultura, porque a França, para quem não fala francês, é um pouco complicado. Obrigado aí pelas dicas. Joana, obrigado também aí pelas informações. Repassando novamente aqui a discussão aqui para o Rio de Janeiro. Com o Laudimir, são cuidados que a gente deve ter, né? Você observar o perfil do comprador, quer dizer, observar qual é a cidade que você estaria interessado até mesmo de morar, talvez no futuro, ou de fazer umas visitas mais frequentes. Com certeza. Para conseguir também ter um retorno, vamos dizer, não só o financeiro, mas aquele retorno mesmo pessoal. Com certeza. Né? Ô, Luciano, em primeiro lugar eu quero dizer que eu acho muito salutar essas parcerias, esse intercâmbio até com colegas de outros países, né? Eu mesmo viajo domingo para participar de um congresso aqui em Foz do Iguaçu, um congresso internacional. Acho muito importante, mas quero lembrar ao Milton, estou lembrando também aos brasileiros que querem comprar em Miami, outras cidades, enfim, que ele falou muito em valorização, e eu quero lembrar que de 2007 para cá, eu conheço centenas de americanos, de latinos, que compraram sua casa lá e quiseram devolver ao banco, só devolver, sem receber nada. O banco não aceitou. Então essa valorização que ele está se referindo aí, na verdade, é uma defasagem que aconteceu e a recuperação da economia. Recuperação, na verdade. Não é uma valorização. Com todo o respeito que eu tenho à economia, ele é economista, mas é bom lembrar os brasileiros, para o brasileiro não dar um passo muito errado e o sonho transformar-se num pesadelo. Na verdade, não é bem assim. A valorização não acontece. Centenas, milhares, eu conheço, queria devolver, queria passar e não conseguiu, entregou ao banco. Essa que é a realidade. Então não vamos
criar uma falsa ilusão para os nossos conterrâneos, né, Nilton? Não, claro que não, nós estamos criando falsa ilusão, só que quando a gente fala em valorização, uma coisa, a inadimplência também é levada em consideração. Então, muitos desses imóveis que o senhor está citando que foram devolvidos, foram referentes à inadimplência. O próprio levantamento da Associação Internacional de Imóveis, ela fez um levantamento mostrando que, nos ganhos de capital que foram utilizados de 2008 para cá, houve um rendimento que não é, para o nosso patamar, quando a gente ouve falar em 1%, 2%, 3% de ganho, para nós esse é um número insignificante, que as pessoas imaginam que ganho tem que ser acima de 10, 15, 20% de valorização, que é o que a gente estava muito acostumado a ver no Brasil. Quando eu falo de ganhos reais, é porque descontada a inflação, descontado o período, aqueles investidores que optaram inclusive pelo modelo de aluguel, eles ganharam dinheiro, eles tiveram uma valorização do imóvel que mesmo com esse problema da bolha, mesmo com esse problema do problema hipotecário gerado nos Estados Unidos, tiveram um ganho. Eu concordo com o senhor que ninguém ficou milionário aplicando em imóveis, mas tiveram um ganho, porque isso foi comprovado no decorrer do tempo. Então, e também não estamos querendo de maneira nenhuma criar uma ilusão com as pessoas que isso é lindo, maravilhoso, que tem que comprar imóvel no exterior. Nós estamos simplesmente mostrando que é uma forma de investimento segura, é uma forma de investimento que as pessoas vêm a cada vez mais crescendo, vêm cada vez mais procurando, e de uma forma direta ou indireta, as pessoas que têm maior poder aquisitivo têm como uma segunda opção de investimento, porque para elas é uma situação garantida, é um país que, mesmo com a crise, é um país considerado estável e, consequentemente, ele tem uma série de vantagens nessa moradia com relação a isso.